Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Mentes Conectados. O episódio de hoje está especial demais. Chega mais, conecta aqui que o papo vai muito longe. Hoje o tema é muito intrigante, muito legal. Tá no ar mais um Mentes Conectadas. É isso aí, pessoal. Olha só, esse tema é um tema que eu já estava pensando em trazer ele há muito tempo. Inteligência artificial. E além do hype. O que importa para os negócios e para a vida? Tema, vou te dizer, muito a ser explorado. O mundo está falando sobre inteligência artificial. Dando especialistas no asfalto sobre inteligência artificial. Na última década, nós vimos comentários, especialistas, falando sobre a importância, ao mesmo tempo, o risco, o perigo da utilização da inteligência artificial. Que esse episódio eu vou trazer dois grandes especialistas na área, mas não apenas na área de inteligência artificial. Vou trazer dois entrevistados muito importantes aqui, que têm uma jornada, uma experiência, sabe da transição, sabe exatamente o que aconteceu há uma década, 2 décadas, há 3 décadas atrás, e sabe o que de fato está impactando a vida, negócios. Primeiro eu vou apresentar aqui Samuel Moreto. E aí, Samuel, tudo bem? Fala, Paulinete, prazerzaço estar com vocês aí, e uma honra aí participar, contribuir com o que eu puder um pouquinho, e principalmente provocar insights aí na galera. Legal. Posso chamar de Samuca? Se você quiser Samuca. Aí, vontade, irmão. Samuca é meu amigo, grande parceiro, profissional com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, atuando como gestor sênior na área de Service Delivery e arquitetura de soluções, com forte background em ambientes on-premise e cloud. Atualmente trabalha com Service Success Manager, ajudando empresas a otimizar seus investimentos em nuvem com práticas de FinOps e gestão eficientes em serviço de Microsoft Azure, Office 365, AWS e Google Cloud. Então, Samuca, expertise em inteligência artificial generativa aplicada a áudio, imagem, vídeo e texto. Sua trajetória inclui passagens por empresas como DXC, Microsoft, trabalhou em projetos estratégicos de colaboração, engenharia, estrutura global. Sua expertise técnica é uma abordagem centralizada no cliente. Bom, obrigado por você ter participado, está participando aqui do nosso Mentes Conectadas, falando sobre esse tema muito difícil, né? Intrigante, complicado de se falar. Não tinha como não trazer alguém como você para a gente conversar. Mas você não está sozinho hoje não, tá? Vou trazer o Paulinete Miranda, profissional multifacetado, com formação em administração pela Universidade Federal do Piauí, pós-graduação em governança de TI e gestão de pessoas e MBA em marketing digital pela Unicesumar. Além disso, possui formação em análise e desenvolvimento de sistema pelo Instituto Federal do Piauí. Década de experiência no Laboratório Sobral, indústria farmacêutica especializada em suplementos de vitaminas, minerais e óleos. Paulinete atua interseção entre marketing e tecnologia. Destaque-se por sua contribuição com ideias e inovações tecnológicas, explorando o potencial da inteligência artificial no ambiente corporativo. Fora do ambiente profissional, Paulinete é um entusiasta da astronomia. Olha que legal! E um cinéfilo apaixonado, mantendo-se sempre atualizado sobre as novidades desses universos. Cara, que legal! Coisa para a gente conversar, dois especialistas com uma jornada muito vasta, a gente falar sobre esse tema muito difícil, até mesmo de compreender. Tá com você, Samuca? Sem clichê, cara, sem clichê. Todo mundo fala sobre IA revolucionando o mundo, né? Todo mundo fala sobre isso. Mas o que de fato, o que realmente mudou na prática? Dia das pessoas, da empresa, fala pra gente. O que você acha que de fato mudou na prática em relação a IA? É uma pergunta interessante porque a gente poderia respondê-la de várias maneiras, né? Desde que o ChatGPT começou a se tornar famoso no mercado aí no fim de 22, e você vê que já vamos fazer daqui a pouco 3 anos, que loucura. Uhum. Mas a IA vem muito antes disso, né? A própria definição de IA vem de quase 70 anos atrás. A gente está falando de 1956, por um cientista que chama John McCarthy. Numa conferência, ele citou pela primeira vez, pelo que eu lembro, o termo IA. Na verdade, acho que é isso mesmo. Acho que não, Samuca? 43, não?
É que teve o Paul Newman, teve o Newman, teve outras coisas. Não usavam essa expressão, né? É isso mesmo. Teve o Newman, teve os caras aí. E você vê que é legal que esse termo já é falado há quase 70 anos, cara. Eu pensei isso quando meu pai nasceu. E isso é assustador, porque quando tu para pra pensar assim, uai, IA não é 2025, não? Tem 70 anos já. Né? Nasceu quase junto com a Fórmula 1, cara. Olha que loucura. Então, a gente poderia tentar, não é a palavra, nos esforçar em responder isso desde essa época, só que seria impossível, porque a gente não viveu lá. Então, entendi. Se nós talvez nos esforçarmos para responder isso desde essa era dessa década, vamos dizer assim, né? Eu vejo assim, de várias maneiras. Eu vejo pessoas que usam muito bem a IA, pessoas que não usam a IA porque ficaram com alguma resistência. Eu conheço pessoas ainda que se sentirem ameaçadas ou ter alguma resistência de aprendizado, e pessoas que usaram mal a IA. Então, eu vejo que ela trouxe uma mudança de paradigma de como a gente vê a TI, a TIC, né, Tecnologia de Informação e Comunicação. Então, eu vejo de várias maneiras, depende muito do ambiente. Por exemplo, quando eu falei a primeira vez com os meus pais do ChatGPT e eu comecei a usar, eu já conhecia IA, mas como comecei a usar ele na prática, eles ficaram meio assustados. Não quiseram usar. Eu falei, mãe, mas vocês não têm noção do que vocês vão perder ali. Tu consegue citar um exemplo do que aconteceu? Por exemplo, eu fiz isso e eles se assustaram. Quando eu comecei a usar, foi, se eu não me engano, no comecinho de janeiro de 23, quando eu comecei a usar mesmo. Cara, eu já comecei a usar, ter conversas de livros com ele, teorias que eu pensava e coisas, e eu vi que ele respondia muito bem. Eu já sabia, eu conheci um pouco do GPT. Que legal. Mas eu achei fantástico, eu citei isso para eles não olharam com esse olhar que eu tinha de fascinação, de igual uma criança que descobriu um brinquedo, meu Deus. E, em contrapartida, tinha pessoas que eu falava que ficavam maravilhadas e começaram a usar no meu trabalho. Então, eu vejo que depende muito do perfil. Isso talvez uma coisa até legal da gente discutir, das nossas perspectivas. A perspectiva que eu tenho não é uma, são várias. Por exemplo, pessoas talvez como a gente, que são muito curiosas, gostam de explorar, vem de uma maneira muito benéfica, de como ela pode aumentar a nossa capacidade, que acho que esse tem que ser o objetivo da IA, não nos substituir, aumentar a nossa capacidade. Tem pessoas que não estão então inseridas no meio, são mais resistentes, e elas vão levar um tempo maior para se adaptar. Então eu vejo que ela trouxe um grande desafio. Eu não consigo te responder de uma maneira, eu consigo te dar algumas perspectivas, e eu queria até ouvir de vocês, como que é, mas é um desafio muito grande. E assim, e até puxando aqui, Paulinete, a respeito disso, você está inserido em duas perspectivas. Evolução da IA, do que você viveu em desenvolvimento como profissional, trabalhando ali na área de informática, né, que falávamos informática, depois migrando para TI, trabalhando tanto a parte hardware como software, você viu todas essas evoluções. Agora, essas duas perspectivas, a do uso, né, de quem é o usuário, quem está fazendo a diferença utilizando a IA. Porque uma coisa é você usar o GPT para aprimorar o seu texto, outra coisa é realmente aproveitar o potencial dela. Falou muito bem, falou algo bem interessante, Samuel, Nelly. E o Samuel até comentou aí do talvez mau uso das pessoas ou de não entender uma capacidade de uma inteligência artificial. Eu até costumo brincar aqui com minha equipe, com o pessoal aqui. Pessoal, não confundam qualquer IA generativa, textual, com o Google da vida. Tem gente que está usando IA para colocar quanto é 2 mais 2. Ele vai te responder 4? Vai. Ele está lá para isso. Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, o Samuel deve saber, mas o Google Assistente vai sair, né, fora, né? O Gemini vai tomar de conta. Então, assim, e eu consigo enxergar, eu nem consigo ver por muito tempo, a plataforma de pesquisa comum do Google, que a gente conhece, pesquisa aleatória, ela vai sumir, é fato. Eu não sei, tu acha que ainda dura mais uns 2 anos, Samuel? Eu nem sei se dura mais isso. Eu acho que vai acabar sendo mais usada por acadêmicos e pessoas que querem muito detalhe igual a gente. Talvez o usuário 80%, eles vão nessa linha de o que é mais fácil, né? Por que eu tô te falando isso? Porque eu já estou vendo pessoas usando o ChatGPT, usando
o Gemini, usando o Queen não, que o Queen é demais, usando o Grok, para fazer perguntas, pesquisa comum que ele podia fazer no Google. Como se faz um bolo de chocolate? Vou fazer isso na IA. A IA vai te responder? Claro que ela vai te responder. Mas aí tem uma coisa bem interessante, e aí entra bem naquela parte que tu falou também, Samuel, de pessoas perdendo interesse, porque estão usando de maneira incorreta, meio que não estão entrando no conceito mais óbvio do que para que serve uma IA. O que ela vai mudar no meu dia a dia? E no meu contexto atual? O que ela muda? E no mundo corporativo, dentro da minha empresa, o que eu posso trazer para uma inteligência mudar o fluxo dos trabalhos? Porque é isso que, pelo menos eu, tenho aqui tentando colocar na mente da galera, sabe? Encontrando uma resistência meio peculiar, de tipo, isso aí deve ser tipo mais do mesmo, deve ser alguma tecnologiazinha aí que daqui a pouco ela some. E cada vez mais a gente vai apresentando, eu com minha equipe aqui, a gente vai apresentando dados e fatos que a IA não tem volta. Quando a gente está dentro dela, não tem mais volta. É igual a nuvem, né? Com certeza. Eu digo por mim, cara, eu não consigo mais executar os meus trabalhos aqui no dia a dia sem usar pelo menos 3 ou 4 inteligências. E eu uso desde as inteligências generativas de textos como as de imagens, né? Como eu estou inserido também em marketing, então, tipo assim, grande parte do meu trabalho ainda não é full time, né? Mas 50% do meu trabalho hoje eu uso as IAs para me auxiliar. Porque, não sei tu, Samuel, mas você pode até comentar também sobre isso. Essa semana mesmo eu tive uma reunião com a minha diretoria e a gente estava debatendo alguns documentos nossos aqui. Como a gente é uma indústria, a gente tem uns documentos chamados POP, que é um Procedimento Operacional Padrão. Uhum. E esses POP são todos muito bem estruturados, documentados, e eles têm sempre uma leitura e uma estrutura voltada para o que a Anvisa nos dita fazer. E nós temos como nosso mentor, né, o nosso CERN, a Anvisa, porque nós somos a indústria farmacêutica. Então, todos os nossos procedimentos aqui na indústria estão mapeadas e estruturadas baseado em textos da Anvisa, textos regulatórios. E aí, uma das tarefas do nosso planejamento do dia a dia, nós temos que revisar e formular alguns procedimentos que ainda não estão criados. Uhum. E aí, alguém comentou lá na reunião, não lembro mais quem foi, e falou assim, coloca isso na IA para fazer. Coloca isso na IA para fazer. Só que a pessoa falou de um modo bem aleatório, sabe? Então, assim, eu fiquei na minha pensando assim comigo. Você ainda não sabe para que serve uma IA. IA não é mágica. IA não é só colocar, faça isso. E aí aparece lá uma varinha lá e, claro, coloca. Aí, eu me lembro que uma da pessoa da direção falou assim, uma outra pessoa falou assim, Deus me livre, eu tentei colocar no Gemini alguma coisa assim e veio cada porcaria assim, e eu pensando comigo, claro que vai vir uma porcaria. E aí eu até falei assim, pessoal, eu pretendo depois, a gente vai elaborar aqui ainda um cronograma de treinamentos e de palestras, e eu quero falar com vocês sobre IA. Porque aí, pegando a tua fala aí que você disse que achou uma porcaria o resultado, e pegando a fala do outro que falou que basta um toque de mágica para criar um documento, eu falei, é por isso que existe algo hoje que está sendo muito bem difundido. E eu considero, Samuel, você deve considerar que hoje é mais difícil do que entender a própria ferramenta, é saber perguntar. E aí você sabe uma coisa que você tocou que eu achei genial agora, o saber perguntar é uma coisa assim, se eu pudesse dizer uma qualidade que eu tenho é de ser curioso. Perguntar bem. E perguntar, e eu gosto de fazer pergunta e ser curioso das coisas. Simplesmente assim, mesmo que eu não saiba fazer, eu nem vá conseguir fazer bem, e eu começo a notar que as pessoas que se deram bem, que gostaram em 2023 e as que ainda hoje, quando lança algo novo, eu descubro e falo para alguém descobre e fala para mim, eu ouço, geralmente as que usam primeiro, os early evangelists, as pessoas que quando chega algo no mercado são as primeiras a usar, são as pessoas curiosas, basicamente. Não é nem inteligente, nem pouco inteligente, é curioso. Pode ser até alguém fora da área. Gente que adora o novo. E aí, por exemplo,
Eu me lembro, citando um exemplo, quando você falou que situação, né, que você percebeu quando eu comecei a usar o ChatGPT e trouxe no trabalho alguns exemplos mesmo do que eu estava fazendo, eu tirava um monte de print, eu tenho um OneNote gigantesco com textos que eu conversava, o pessoal olhava isso e assim, com desdém, ou não tinha... E eu demorei para entender isso, aí eu comecei a perceber que, na verdade, eles não davam valor porque eles simplesmente não tinham esse grau de curiosidade, de gostar de perguntar. Então, quando eles iam usar, eles não conseguiam extrair tanto da IA, porque eles não sabiam fazer as perguntas certas. Perguntavam sobre filme, coisas que são elementares, que vão trazer uma resposta simples. Mas isso que você falou, como que você faz ela gerar uma coisa complexa? A IA generativa ela vai gerar, só que você tem que saber perguntar bem, e não é tão Bem, né? E você sabe por que que é isso ainda? Isso vai mudar, eu acho, mas vai demorar, eu diria aí uns 20 anos. Tem 3 tipos de IA. E a Narrow, Artificial Narrow Intelligence, que Narrow seria estreita. A IA estreita, vamos dizer assim, que é onde nós estamos agora. O que é a IA estreita? É a que faz uma atividade. É o buscador, é a Cortana, e é o ChatGPT essas tarefas também. A gente acha que não, mas eles fazem uma tarefa específica, mas eles fazem muito bem. Então você consegue fazer ele gerar imagem realista, mas ele foi feito para aquilo. O segundo passo seria a Artificial General Intelligence, inteligência artificial geral. Nós não estamos lá ainda. A gente está indo para lá, que o ChatGPT, esses modelos de Inteligência artificial geral? geral. O que ela é a geral? É quando ela começa a pensar de uma maneira holística e conseguir tomar decisões. Então ela começa nós não estamos lá ainda, o ChatGPT parece que é isso, de DeepSeek, todas essas ainda não é isso. Eu acho que a gente vai chegar lá quando tiver a computação quântica, que tem o Majorana, o chip da Microsoft, essas coisas aí. Que interessante. O que ela vai fazer? Você imagina que você vai ter ela e ela consegue de fato olhar toda a situação sem você ter que dizer para ela onde ela tem que olhar, ou como ela tem que olhar, ou o que ela vai olhar, ou quando ela vai olhar, ela vai se virar para fazer isso, coletar dados, analisar dados, ignorar dados, e ela vai tomar decisões sem eu ter que ensiná-la. Isso é a inteligência artificial estreita. Eu tenho que ensinar ela a gerar uma imagem, eu tenho que ensinar ela a gerar frases, que são os modelos Transformer. E outros. Eu tenho que ensinar ela a ouvir um som e transcrever. Ela só vai fazer aquilo. Aí quando eu junto todos esses modelos, eu faço um modelo multimodal. Então parece que ele é uma AGI, mas ele não é. Ele não é. Por mais brilhante que as frases sejam, não é. Então, quando a gente chegar na AGI, ela de fato vai conseguir tomar decisões e se virar. Só que ela não é o último estágio, são 3. A ASI, Artificial Superior Intelligence, inteligência artificial superior, se eu não me engano, seria o que a gente poderia dizer a Skynet. Ou seja, quando ela passou do nível vamos dizer que ela se tornou mais inteligente que os humanos, e ela começa a ter consciência de si. Então ela já passou pela AGI e ela chegou na Artificial Superior Intelligence. Então, isso aí eu acho que a gente ainda vai ver nesse século, mas vai depender da computação quântica, eu acho. Mas isso Tu acha que o Arnold Schwarzenegger vem agora ou tu vem nessa época? Mas isso, Samu, o que você está falando? É loucura, não é? É loucura. É uma Por isso que loucura, tem mas que não é ter fácil de digerir. Não é fácil de digerir. Não é fácil. E existe um risco muito grande, né? E a gente está prestes, porque esse chip que a Microsoft trouxe, o Majorana 1, pelo que eu me lembre, ele tem, pelo que eu me lembre, mais ou menos 1 milhão de qubits dentro dele. Ele é um chip desse tamanho, um pouco maior que uma CPU da Intel, ou da AMD. Ele não foi testado ainda extensivamente e tal, mas eu acho que ele já é um começo disso ser a realidade, porque para a IA conseguir ter todo esse capability, eu diria que nós não vamos ter que treiná-la mais. A gente já sai desse modelo de machine learning. Ela é quem vai se treinar igual é uma criança. A criança não é o pai que faz o cérebro dela aprender. Ela se vira em aprender sozinha. O tempo inteiro a criança aprende. É assim que a IA vai se tornar a AGI, eu acho. Caramba, e você falando aí, eu lembrei da frase do Elon Musk, quando ele disse que a inteligência artificial, ela
pode ser tão destrutiva ou perigosa como uma arma nuclear. Sim. Potencial destrutivo. Tu acha que uma hora cenas do filme Eu, Robô não vai ser de verdade? Vai. Vai ter uma hora, com certeza, do jeito que estamos correndo para um mundo que a IA tem a intenção de ajudar, de ser muito legal, tal. Você pode ter certeza que vai ter uma mente criativa maldosa que vai criar algo bombástico para maldade, Vai. para disseminação em massa, para extermínio. Pessoal, Mas é por isso que estão correndo para essa regulamentação, né, Paulo? Estão correndo Isso mesmo. é uma coisa interessante. É claro que ficaria muito técnico e nem eu domino isso para falar aqui o suficiente, mas tem uma regulação que é o EU AI Act do ano passado, 2024, que é uma regulação europeia que visa controlar ou governar o que de fato pode ser desenvolvido. Então, por exemplo, tem algumas coisas interessantes lá que eu li, que, por exemplo, eles banem ou reprimem o uso de IA que vai fazer distinção biométrica ou de aparência, por exemplo, para não gerar algum tipo de viés racista ou controle populacional. Então, tem alguns usos que já não são permitidos a partir desse ato, justamente para combater esse risco. E aí você tem a ISO IEC 42001, que é uma norma da ISO, um padrão que visa trazer, vamos dizer, controles para você implementar governança, e o que ela diz que é um sistema de gerenciamento de inteligência artificial, que tem várias coisas que você tem que considerar para garantir que você vai mitigar o risco, vai evitar problemas do tipo de enviesamento, de gerar qualquer conteúdo danoso, e várias outras coisas muito interessantes. Então, essas coisas tendem a ajudar nesse sentido, né? E são muito incipientes ainda também, né? Nossa. Mas é isso mesmo, só pegando teu gancho aqui sobre esse lado negro da coisa, né? Esse lado negro das IAs. Hoje nós temos aí dezenas de IAs generativas, de imagens e tal, e vocês devem acompanhar nos noticiários, tanto que em alguns momentos já estão se aproveitando dessa parte da inteligência para aplicar golpe, para fazer roubos, principalmente para disseminação de fake news, e assim, eu estava vendo até um vídeo essa semana acho que aí foi no TikTok, não sei se vocês viram, uma mulher que ela jura que estava namorando com Elon Musk. Vocês viram isso? O Eduardo Ventura tocou nesse assunto no episódio. Cara, velho. E o interessante é que o repórter fala assim, tenho certeza, porque eu falava para ele, mexe no cabelo, mexe no... E ele mexia, e ele prometeu. Cara, eu vi cara, velho. É loucura. Infelizmente é uma loucura, é algo que a gente vamos vivenciar por muito tempo. E aí, essa ideia, só voltando aqui no contexto do primeiro assunto ainda, e voltando também para o debate aqui da nossa reunião, algo que a minha diretora até soltou, e eu nem comentei nada, porque nós estávamos envolvidos com outros assuntos, mas ela falou bem assim, eu tenho muito medo, e eu já tinha comentado isso com outras pessoas também, né? Isso no meio pedagógico, isso é bem tratado e atualmente bem reprimido. Eu também permeio do meio pedagógico também. Às vezes eu dou aula aqui em cursinhos e tal, e a gente volta e meia fala de assuntos fora do contexto como IAS. E uma preocupação que a nossa diretora mostrou para mim, ela, na verdade, ela não perguntou, ela só soltou no ar e falou assim, vamos acabar todo mundo ficando burro mesmo. E aí eu fiquei pensando, eu não tinha a resposta para ela. Eu falei, eu não vou estender, porque não seria o momento da gente falar desse assunto. Porque não apenas ela, mas grande parte das pessoas que ainda estão entrando no mundo de conhecer IAs e que ainda não se aprofundaram, não conhecem direito, fazem perguntas simplórias à la Google. Ou então usa uma IA aqui e tal, ela não trouxe o que ele quis e abandona. Não se decepciona, essa que é a verdade. Eu conheço muita gente que está se decepcionando com IAs, e aí eu volto a focar. Você está sabendo perguntar? Tem um cara, que eu acompanho no YouTube, Fernando alguma coisa. Eu acho ele muito bom. Tu também deve conhecer, ele é daí de São Paulo. Um carequinha, que ele tem um canal no YouTube, Fernando Brava, algo assim o nome dele.
E aí eu estava vendo uma palestra dele, cara, e ele falou algo que assim, pronto, tá aí a pergunta, tá aí a resposta, eu quero fazer para algumas perguntas quando falarem sobre, e eu vou ficar burro? Não sei se tu lembra, Samuel, mas quando inventaram o Excel, fizeram também a pergunta também. Quando os grandes matemáticos da época, quando o Excel foi lançado, que falaram, o Excel calcula tudo, você não precisa mais estar pensando em tanto cálculo. Os matemáticos da época, os teóricos, falaram que loucura vai ser essa. Então o ser humano vai deixar de pensar um pouco para uma ferramenta fazer isso para ele. E nós estamos vivendo isso novamente no contexto atual. Mas aí que entra uma questão que eu acho muito legal que o Fernando comenta, que é a integração de inteligências. E aí vai de encontro que tu falou, Samuel, em relação a hoje eu ter que moldar muito bonitinho, ponto a ponto, o que eu quero perguntar para um IA. Então tu percebe que nesse momento eu estou usando a minha inteligência e complementando como inteligência continuada. Sim. Eu não estou fazendo, eu não estou botando, eu não estou jogando tudo para IA. Se eu jogar tudo para IA, seria perguntas muito simples que eu faço no Google. Como fazer um suco de maracujá? Eu vou ter essa resposta. Agora, quando eu faço um prompt bem estruturado, com pontos, para ele citar fontes, para ele falar disso, e eu já começo a desenhar a própria pergunta, já até esperando que ele responda em cima daquilo, né? Porque eu estou construindo essa inteligência com ele. Então, vai muito da minha inteligência primeiro, para que a IA ela estenda a inteligência dela. Então, a IA hoje ela é uma inteligência continuada. Ela não é a inteligência primária. A inteligência primária ainda é o ser humano, ainda sou eu, fazendo a boa pergunta. Eu lembro de uma campanha em 2009, eu acho, 2009, 2010, Interessante. no canal Futura, não sei se vocês lembram, que eles até usavam uma frase parafraseada de Einstein, que ele dizia, tipo assim, que nas respostas que movem o mundo, são as perguntas. Cara, quem falou isso foi Albert Einstein, cara, ó. E hoje nós estamos vivendo isso na pele. Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Você sabe uma coisa interessante, uma reflexão disso aí, achei genial esse contexto que você trouxe, que como eu vejo, né, isso do Excel que você falou, uma maneira de você não ficar burro com o Excel é você saber que cálculos têm que ser feitos, ou que lógica você precisa chegar para ter uma resposta. Sim. A mesma coisa é com a IA, se você vai conversar e você sabe as perguntas que precisam ser feitas, ou que assuntos têm que ser discutidos, ela vai aumentar a sua inteligência junto com você, porque você traz elementos para ela que vai fazer você pensar depois e você enriquecer depois. A partir do momento que você não traz mais as perguntas e você espera que ela faça as perguntas, ou que você espera que o Excel vá fazer tudo magicamente, você não mais sabe o que calcular, ou não sabe mais o que perguntar. É aí que eu acho que começa a ter um processo de emburrecimento. Por exemplo, um mapa. A gente tinha o livro antes, o livrão da 4 rodas, vários aí que tinham aí, você se virava para achar. Você não tinha o GPS na mão, o smartphone, então as pessoas lembravam muito mais do caminho. A partir do momento que você dá um clique e ele te fala exatamente como ir para a casa do Nery, da minha casa para a casa do Nery, e eu não preciso fazer nada, isso é o emburrecimento. Sim, concordo. Isso é o problema. E só voltando nesse assunto, desse contexto teu, pessoas me perguntaram sobre outro contexto, tá? Me perguntaram, mas tem a ver com emburrecimento também. Tem mais ou menos um mês, mais ou menos, eu estava em um papo de amigo informal, e eles totalmente leigos falaram assim, cara, então a IA é bem novinha, né? Tipo, estão vendo agora, porque tá na febre, né? Tá no, como é que chama? Tá no hype, né? Tá no hype. Tá no hype gigante. Então as pessoas acham, os mais leigos, que a IA começou semana passada. Tá todo mundo aí a China lança o DeepSeek, aí o Elon Musk lança o Grok 3, mas quem está no integrado no assunto sabe que não tem nada novo, tem coisas que estão evoluindo, mas novo não. É porque antigamente os caras, lá em 43, quando no primeiro modelo computacional, que o cara fizeram lá as redes neurais, os caras já pensavam, tipo, já tinham uma visão muito futurista de algo que pudesse pensar para eles. Mas eu fico pensando, Samuel, eles deviam depois pensar assim, tá, mas nós vamos aplicar isso aonde? Que máquina? Como nós vamos fazer isso, cara?
Não, cara, tem uma ideia aqui legal, fantástica, da gente fazer essa máquina pensar pela gente, ou então estendendo essa inteligência. Aí o outro devia falar assim, beleza, mas nós vamos fazer isso aonde mesmo? Vamos aplicar isso aonde? E hoje estamos aplicando, e hoje estamos colocando em evidência o pensamento dos caras lá dos anos 40, 50, Olha, quando eles começaram a pensar em IA. E hoje sim a gente vive elas. Mas, voltando aí ao assunto do emburrecimento, cara, e aí a pessoa comentou sobre esse lance do Excel, e aí eu lembrei, Samuel, quando eu era estudante aí em Brasília, eu lembro que uma vez um professor meu estava fazendo uma prova de matemática, e era uma prova, para ter noção, eram 2 ou 3 questões de equação, dessas bem cabeludas, sabe? E eu lembro que o professor falou assim, ele entregou para a gente uma página com a prova e 2 páginas em branco. E a gente respondendo a prova, e aí ele no final falou assim, não joguem o rascunho fora. Aí todo mundo ficou, como assim? Uns colocou até palavrão lá pro professor, tal, desabafando no papel, o papel era dele. E o professor, não joguem o rascunho fora. Aí todo mundo ficou, por que, professor? Não, porque eu quero o rascunho. Aí todo mundo ficou assim parado, aí depois nós entendemos. Eu errei as 2 questões. A resposta das 2 questões, eu errei. Mas eu não ganhei 0, cara. Sabe por quê, você né? tentou fazer, você se O esforçou. professor falou assim, pessoal, eu estou vendo aqui que tem gente que colocou a resposta correta. Tá? Eu vou citar aqui hipotético, tá? Era 2 mais 2 e a pessoa colocou realmente 4. Mas quando eu fui ver a memória de cálculo que ele chegou no 4, eu percebi que ele colou essa resposta. Ele errou a memória de cálculo. Como é que tu chegou nesse 4 se tu errou a memória de cálculo aqui? Porque o cara colou e deu a resposta do fulano é 4. Enquanto outros errou a questão. Só que o professor viu o desempenho nas 2 páginas em branco de tudo que o coitado se esforçou para chegar na possível resolução. Ganhou nota. E o professor pontuou pela dificuldade que ele encontrou e a maneira que ele encontrou para chegar no resultado. Ou seja, isso em TI que a gente chama de memória de cálculo, né? A memória do cálculo. E esse lance do emburrecimento que o Excel achavam que ia trazer, mas que hoje a gente vive com GPS, a gente vive com outras coisas aí, que no fim das contas também é o IA, né? Que são as IAs preditivas, né? Elas preveem alguma coisa e tal, e a gente já convive com isso há bastante tempo. Mas corremos o risco de uma hora a gente meio que esquecer como é que faz algumas coisas? Claro que sim, mas isso é o natural de um ciclo da sociedade que não é de hoje, isso não é novo. Volta e meia, nós estamos mesmo migrados para uma tecnologia que não faz mais necessidade de eu estar quebrando cabeça como ela era antes. Mas eu volto a afirmar que sem a integração das inteligências, a humana com a artificial, a continuada, vai continuar saindo porcarias do mesmo jeito. E nada que vai agradar. E vão continuar achando que IA é mais do mesmo. Cara, e você falando aí sobre essa questão, eu estava pensando em relação o benefício que a inteligência artificial pode trazer no nosso dia a dia. Até o momento vocês só colocaram medo na gente, né? Muita coisa que pode acontecer e a gente vai falar, meu Deus, por onde que a gente vai seguir? Mas eu vou te perguntar uma coisa para vocês. Em todo lugar a gente está vendo uma aplicação de IA. No banco a gente vê uma aplicação de IA. Não sei se vocês já perceberam que quando você abre um aplicativo de banco, por exemplo, o Nubank, lá você precisa só ou falar ou escrever para quem você quer fazer o Pix, ele vai lá e faz para você. Você vê a aplicação de IA em vários softwares e desenvolvimentos. Por quê? Porque encontrou um benefício prático. Provavelmente quando você fala que tem muito uso da IA para perguntas e respostas, para a área educacional, para responder uma dúvida, isso ainda está, vamos dizer que no nível 1, né, da utilização, né, como o Samuca estava falando a respeito de toda a base de conhecimento que ela está absorvendo para pular para uma nova fase, né. E existe assim, vamos colocar em camadas, eu quero que vocês me pontuem se de fato isso faz sentido. Eu como usuário,
e estou dentro de um universo de empresas, estou o tempo todo falando com empresas, e principalmente porque a grande audiência desse programa são empresários. Nós vemos as inteligências sendo aplicadas em todos os lugares. E muitas vezes os empresários falam assim, tá, muito além do GPT, muito além das grandes plataformas, e muito além até dos saltos que essa inteligência vai dar. Porque para mim, o João, dono da serigrafia, o Pedro, dono da padaria, alguém que bate na porta de uma empresa que trabalha com IA, o que de fato ela pode trazer como benefício? Como ela pode começar a aplicar? Como é que eu posso comprar? Onde é que eu bato na porta e compro uma inteligência artificial para mim? Como é que eu chego nisso? Como é que eu consigo construir uma ideia de que a IA pode me atender? Aí, fique à vontade para contribuir com essa minha pergunta, porque a base dela é de um cliente que fez uma pergunta para a gente. Eu pedi, né, alguns clientes para fazerem a pergunta e ele me perguntou sobre isso. Falou, olha, a gente tem muito medo da aplicação de IA. Cada um utiliza a IA para responder ou criar um relatório. Tá tudo certo. A gente até sabe que aquela resposta é feita por IA, porque a gente já até conhece como essa pessoa escreve. Mas como é que eu posso trazer essa IA para a minha vida empresarial? Por onde eu começo? E eu fiquei intrigado com essa pergunta. Como é que a gente começa, então, a aplicar no nosso negócio? Por onde a gente começa fazendo isso? Show demais. Quer começar, Samuca? Pode ser, sim. Eu diria assim, antes de pensar no que, aliás, no como, eu pensaria no que. Por exemplo, eu tenho uma padaria, né? Não tem nenhum computador lá dentro, eu até tenho um computador, um sisteminha simples. Então, antes de pensar assim, que IA vai me ajudar, eu pensaria assim, no que ela vai, o que eu preciso de ajuda, ou o que poderia melhorar aqui dentro, porque muitas vezes nem vai ser IA que vai ajudar, você não precisa nem da IA, eu vou até dar um passo além. Será que precisa de IA para fazer uma melhoria nesse estabelecimento? Talvez não. IA não é regra. Exato, a IA não é a TIC na sua totalidade, né? A IA é só uma das matérias, das dimensões da TIC, assim como ortopedia é uma das da medicina. Então, eu diria assim que para o empresário que quer começar a explorar a IA, eu daria duas sugestões para ele, para abrir aqui para o Net falar também. Primeiro, ele vê o que ele acha que poderia melhorar no negócio dele, qual a dor dele principal. Talvez vai dizer assim para ele, o que ele mais gasta tempo e o que menos gera benefício. Por exemplo, o que é mais chato de fazer e menos dá qualquer ganho para ele, em qualquer sentido, não só financeiro. Talvez ele pegar isso aí e falar, beleza, eu tenho essa dor aqui, essa atividade que eu faço, dentre milhões. Ok, o que daqui será de tecnologia que pode me ajudar? Aí ele poderia se fazer a pergunta, eu conheço de tecnologia para responder isso? Não. Então ele não vai ser a melhor pessoa para se ajudar, é ele mesmo. Aí eu diria para ele, ou ele talvez buscar por pessoas que ele conheça, que são da área, que possam dar alguma luz para ele, falar, ó, nisso aqui que você está falando, nem precisa de IA, você tem isso grátis, serviço grátis que vai te ajudar, não é IA. Ou ó, tem esse de IA, começa pouquinho, começa com algo trial ou grátis, que não vai gerar custo, algo pequeno, e eu diria isso para eles, escolham sempre algo que já vai criar valor, que não vá gerar um impacto, é diferente, porque, por exemplo, eu tenho a padaria, eu vou escolher logo pôr IA nos fornos que vão assar o pão todo dia de manhã. E se isso der pau, como é que fica? Eu vou ficar sem pão para vender para os clientes, ou vai assar demais e eles vão achar ruim? Então, talvez achar um processo, alguma coisa do negócio, e começar pequeno, sem custo, e talvez nem com IA, eu diria até longe, talvez nem precise de IA. Cara, tu disse tudo, Samuel, porque, complementando tua pergunta, e eu ia exatamente falar isso. Mano, a primeira coisa que tu tem que responder para as pessoas que tiveram dúvida, né, questionaram, é exatamente por isso mesmo. Usar a inteligência artificial não é regra, é um complemento, é um acessório. Do mesmo jeito que o seu João, lá na padaria dele, ele é obrigado a usar um computador, tá na regra usar um computador,
Exato. Tem gente que está com um caderninho lá, anotando quantos pães ele vendeu por dia. Ele precisa de um computador? Talvez sim, para melhorar os processos dele. Mas é uma regra ter que usar o computador lá no barzinho da esquina, que está lá vendendo um espetinho com cerveja. Cara, ele não tem um computador, que absurdo. Então, automaticamente, ele é pensar a mesma coisa. O teu negócio, ele precisa de uma IA? Não precisa, então não se sinta excluído e nem se sinta menosprezado porque você não usa IA. A IA mas volta a falar o que o Samuel falou. Para quê? Para que processo você precisa de IA? Aí agora eu dou um exemplo meu prático, aqui na nossa empresa. Nós estamos com um projeto, eu com a minha equipe, e aí nós vamos usar uma IA, né? A gente já até fez uns testes hoje, e eu estou usando uma API, tá, Samuel? E aí, só para não ser muito técnico, né? A API, resumindo, é um integrador, tá? Eu pego uma integração de por exemplo, o ChatGPT tem lá uma integração, uma aplicação que integra para mim, e eu compro essa integração, para que ela seja uma base de inteligência minha. O que nós estamos fazendo aqui dentro? Como eu falei para vocês, nós temos aqui aproximadamente uns 800 POPs. Isso eu estou falando só de procedimentos. Caramba. Fora isso, nós temos uma base de quase 200 GB de dados estruturados. Samuel sabe o que é dados estruturados? Dados de tabela e banco de dados. E eu tenho hoje 5 teras de documentos não estruturados, ou seja, planilhas, PDFs, Imagem. 5 teras. O que essa IA vai fazer para mim? Nós desenvolvemos uma IA, nós criamos aí uma aplicaçãozinha, né, via web, que as pessoas, os usuários aqui na empresa, eles vão conversar com essa IA local, que é um GPT, que a gente também chama de agente, né? Então, hoje, qualquer ferramenta de IA, eu não sei se qualquer, mas mesmo no ChatGPT, eu consigo criar agentes. O que são esses agentes? É o GPT mais afunilado para determinado assunto. Então, assim, eu vou criar um GPT afunilado para o Sobral. E ele vai ser treinado com assuntos do Sobral. Eu vou colocar isso para o público? Não, eu não tenho interesse de, por exemplo, de vocês dois acessarem esse GPT meu. Para a empresa, né? Não é um chatbot, tá? Porque também tem um chatbot que eu posso botar para vocês conversarem com um chatbot nosso e aí vocês manterem uma conversa de cliente, de entusiasta, de curioso da empresa nossa, visão externa. Mas quando estamos desenvolvendo mesmo para usar integralmente uma inteligência, é um chat, é um GPT interno, onde a gente vai conectar ao nosso banco de dados e a todo esse material que eu tenho hoje. E aí os usuários vão fazer perguntas e ele vai responder baseado nos documentos que eu tenho aqui dentro. Então, por exemplo, a área comercial quer fazer uma projeção de vendas para o mês que vem, ele não vai mais precisar pegar um monte de planilha que eles têm, fazer controle de dashboard, olhar na tela o que precisa projetar para o mês que vem. Ele pergunta para a IA e fala, baseado nas informações que você já tem armazenado do mês passado, me projete o resto do ano. E aí ele vai me trazer informações nisso. Aí eu pergunto, mas qual é o produto que nós mais vendemos, tal? Ah, mas vocês não têm isso facilmente? Facilmente não, eu tenho isso. Mas eu preciso de quê? Entrar no RP, imprimir isso, criar um relatório, fazer um filtro. Então, assim, tarefas que as pessoas demorariam 10 minutos para fazer, porque eu entro num RP desse, eu puxo um relatório, eu quero filtrar isso. Então, em 10 minutos eu estou com ele em mão. Só que enquanto eu pego isso em 10 minutos, pegando um RP meu e extraindo essa informação, no GPT interno nosso, ele vai ter isso em segundos. Ele vai ter isso em um minuto. Em um minuto ele tem ali uma relação dos 10 produtos mais vendidos do mês passado dele, sem ele precisar gerar um relatório, imprimir esse relatório e tal. E isso que você está falando aí? Além de fazer pensar, né? Não é apenas pegar os dados brutos e ficar preso ali. Por exemplo, hoje nós fizemos um teste. Eu fiz um teste hoje ao vivo mesmo. Nós temos aqui alguns clientes que eles fazem parte de uma zona na região norte, que nós chamamos de SUFRAMA, que é a Superintendência
alguma coisa da Amazônia, da Zona Franca de Manaus. Tá? E para esse pessoal lá, eles têm que ter uma tributação especial, eles têm um regime especial tributário. E aí, eu perguntei para o GPT, ainda está em fase beta e teste, me traga os clientes que compram o Sulframa. Ele me trouxe. Aí depois eu coloquei assim, eu vou testar a inteligência dele. Eu sei que você me trouxe o pessoal que compra Sulframa, mas o que é Sulframa mesmo? Como ele está conectado a uma API externa, então essa API foi lá fora, trouxe o contexto do que é Sulframa e ele trouxe. Sulframa é um regime especial tributário, tal, e alguns de seus clientes que estão nela, você vai aplicar um percentual X para a empresa tal, baseado no faturamento tal. Então, assim, olha como é que, para mim, no meu contexto, eu consigo e tenho que usar a inteligência artificial pelo emaranhado de informações que eu tenho. Então, assim, respondendo a tua pergunta, mano, mais resumidamente, não é nem o que eu faço com a IA, eu preciso de uma IA? É isso. E nesse contexto foi muito inteligente. Olha só o benefício que é o emaranhado de documentos para tomada de decisões através de dados. Eu vou deixar uma pergunta aqui agora, gente. Essa pergunta, eu vou até ler essa pergunta. Existe um risco real de que uma IA avançada possa escapar do controle humano? O que pode ser feito para evitar isso? Vimos experimentos com IA que criam suas próprias linguagens. Isso que foi uma pergunta de um cliente. E aí? Vai lá, Samuel, porque senão eu vou falar. Deixa o Samuel responder, porque senão eu vou falar de Skynet, vou falar de. Vamos falar também. Vou falar de John Connor, vou falar de existe esse risco, gente? Existe. Olha, esse risco? Sinceramente, falando assim, eu vou dizer só o que eu acho, tá? Não é a última verdade. E não sei nem se alguém pode responder isso, mas seguindo essa definição dos 3 tipos de IA, e nós estamos na IA estreita, na Artificial Narrow Intelligence, que ela é feita para fazer uma tarefa, faz muito bem ou mal, e você pode juntar várias que fazem uma tarefa e você tem uma que parece que faz muita coisa. Eu não creio que esta IA vá fazer isso. Ela pode até ter ações que eu vou dizer para ela assim, que ela vai fazer busca na internet, que ela vai se conectar no Twitter, fazer post, etc., mas ela ainda assim está executando tarefas estabelecidas, que eu deixei mais ou menos complexas. Então é como se eu contratasse uma diarista, no caso da inteligência estreita, e ela só soubesse limpar a casa. Ela não sabe cozinhar, ela não sabe lavar roupa, ela não sabe nem dar bom dia, ela só sabe fazer a tarefa e ir embora. É um absurdo, um exemplo. Porque ela foi programada só para isso, né? Exato, é um exemplo absurdo, por favor, tá? Eu estou usando qualquer exemplo aqui, tá, pessoal? Mas assim, eu não poderia esperar que ela vá pegar um livro que está aqui atrás, ler e me trazer perguntas. Ela não vai fazer isso, porque ela só tem essa programação. Boa. Vamos dizer que ela fosse um robô, acho que fica melhor. Para ela ser capaz de pegar um livro aqui atrás, começar a ler e chegar a conclusões, a gente teria que ir para esse segundo nível, que é ela ser capaz de olhar a situação sozinha e ela ter processos de tomada de decisão sozinha, porque a partir do momento que eu tenho que programar ela para ela ir no Google fazer uma busca ou agendar uma reunião no Calendly ou fazer qualquer coisa, ela ainda assim é a estreita, só faz ações que eu pré-estabeleci, complexas ou não. Eu não acho que nós estamos nesse momento ainda, assim, pelo menos no que é disponível para o público. Eu não sei se esse Majorana é uma versão, vamos dizer assim, defasada do que eles já estão fazendo, e eles soltaram essa versão defasada a público para ver qual vai ser a reação, e os caras já estão há 10 revisões na frente disso aí, rodando uma IA lá dentro. Eu acho que nós vamos chegar no ponto de corroborar o medo do seu cliente quando a gente tiver algum chip quântico, já igual esse, porque com poder computacional eu não creio que isso vai acontecer, porque a gente tem de bits 1 e 0, e como a gente esse é modelo tradicional, e a gente tem que ir para a AGI, que é a geral. Eu estou falando nem da superior, que a superior acho que vai ser só daqui a sei lá quantas centenas de anos, tá? Ou no próximo século, talvez. Mas nós só vamos chegar lá quando ela conseguir olhar a situação sozinha, ela aprender sozinha, e ela tomar decisões sozinhas. Não significa que ela é mais inteligente que a humanidade ainda, que é o caso da inteligência superior artificial. Uhum.
mas ela é capaz de tomar decisões sozinhas. Então aí, a partir daí, pode ter o risco, que eu quero ouvir a opinião do Ned, a visão dele e essa perspectiva que ele trouxe aí, que ela pode ser nossa super aliada e ajudar a resolver os problemas do mundo, ou ela pode começar a tomar consciência e ser um rebelde do mundo, achando que nós somos o problema. Eu acho, Samuel, que essa pessoa que perguntou, ele deve estar acompanhando Black Mirror na Netflix. Ou ela realmente assistiu toda a saga de Exterminador do Futuro, né? Porque essa coisa das inteligências que ainda vão se desenvolver e ter essa vida própria vai muito de encontro ao que tu falou, mas eu ainda acho que vai demorar para chegar a um nível desse total. E aí volta a falar novamente. Não confundir com a ideia de que alguém por trás possa programar um robô ou algo assim, uma inteligência super avançada, para executar tarefas, mas é porque ela já está na programação dela. Sim. E não porque ela pensou... Aprendeu sozinha, né? Um vírus, né? Um vírus. Um vírus, né? Um robô desse, ele pode... Porque a gente pode pensar o seguinte, um vírus é um programa, um vírus é algo programável, até para fazer o mal. Agora, a IA olhar para algo e ela sozinha pensar e tomar decisões é um próximo passo, que ainda não estamos nele, e eu espero, sei lá, que um dia a gente tenha algo parecido com isso. E esse receio, acredito que é um receio de muita gente, até por conta de que a gente vê avanços inimagináveis. Nós vemos tecnologias e avanços de coisas que nós não imaginávamos que poderia ter. E acaba que hoje tem. E aí eu vou deixar a segunda pergunta aqui. Posso só fazer um adendo rapidinho na resposta? Sim. Eu diria para o seu cliente que para ele não ter medo por hora, como o Pavone gosta de falar, né? Por enquanto, na lei da consciência, né? Por enquanto, não tenha medo da IA, mas tenha medo das pessoas de má índole que usam IA. Porque a IA, por hora, na inteligência artificial estreita, ela não vai fazer nada disso. Ela pode fazer a imagem mais realista de alguém, a voz mais realista de alguém, mas ela só vai fazer isso se alguém pedir. Justamente. Se alguém mandar uma inferência, a inferência é um pedido para gerar texto ou qualquer coisa. Sem esse pedido ou sem ela estar ligada em um servidor, ela não vai se ligar, ela não vai dizer, nossa, eu tenho consciência. Por mais que o seu cliente possa chegar e falar, não, mas o ChatGPT parece ter consciência dele, ele não tem. Ele só gera texto baseado em estatística da base de dados dele, texto que é muito real, mas ele não tem uma consciência de si. Está muito longe disso. Então, em resumo, ele por hora tenha medo só de pessoas de má índole que usam IA, mas não de IA. Entendi. Perfeito, Samuca. E a próxima pergunta que eu vou deixar aqui é também de mais um cliente que eu solicitei, algumas pessoas fizeram, e vai de encontro, eu acho que essa é uma pergunta que muita gente já fez ou até que tem. A IA vai gerar mais empregos do que eliminar? Ou estamos caminhando para uma crise de desemprego estrutural? E aí, só colocando uma reflexão sobre isso que foi feito aí no Laboratório Sobral. Quantas pessoas precisavam para fazer isso? Precisariam para fazer esse trabalho? A IA, ela substituiu? E naturalmente você substituiu um profissional que poderia fazer isso? Só complementando aqui para botar um pouquinho mais de fogo nessa pergunta. Net, quer conversar, Net? Mas é isso mesmo. Não é nem que vai substituir, mano. Mas, esse processo de mãos de obras que são substituídas por máquina não é novo. Lá na época de Ford, já acontecia. Então, desde a época da Revolução Industrial, volta e meia, alguns processos humanos, para que você tenha um resultado melhor, ele precisa, não é nem que tem que substituir, é porque precisa de algo com mais tecnologia acionando. Eu conheço indústrias em São Paulo mesmo, que tem linhas completas que não tem um humano. Não tem um humano. É só robôs trabalhando, só mãos robotizadas trabalhando. É penoso falar isso, talvez seja cruel falar isso, mas eu considero que, sim, com o avanço e com o advento das IAs cada vez mais integradas, melhorando, tal,
e aí encorpando, não é nem que tende a cortar o emprego de alguém, ele tende a melhorar processos que dependeria de uma pessoa humana para fazer isso, mas ao mesmo tempo essa pessoa que opera uma IA ou opera uma máquina, seja o que for, ela é que precisa se preocupar em se gabaritar, em se manter dentro do nível de conhecimento que ela precisa, para não ficar destoada da máquina. Né? Você imagina o pessoal lá no passado que precisavam parafusar o carro um por um, e hoje um robô faz isso. Esse pessoal só ficou desempregado porque parou do tempo. Mas e se ele estudasse outros fluxos dentro da fábrica? Porque, como o próprio Samuel começou esse debate falando lá no comecinho, pessoal, existe uma coisa chamada aprendizado contínuo, melhoria de processos. Eu não preciso ficar estagnado no meu conhecimento e só pensar assim, a IA vai tomar meu lugar. Beleza. É um processo tão natural da vida que uma hora as coisas tendem a ser substituídas por algo mais tecnológico, mas aí vai de você saber se você vai estagnar e deixar que os processos tecnológicos te ultrapassem ou não, ou que você fique sempre ali pareado com ele. Ó, eu agora, vivendo agora nesse universo de inteligências artificiais, não me sinto nem um pingo excluído de algo que eu poderia ter começado há 5 anos atrás, 6 anos. Não, eu comecei recente, não tem 2 anos que eu estou envolvido nesse assunto. E nem por isso eu fui substituído em nada que hoje eu vejo aqui na minha empresa que a IA já faz. Eu tenho uma equipe aqui resumida de desenvolvedores. Porque, de certa forma, eu não preciso mais ter uma equipe com 10 desenvolvedores. Eu tenho só a metade. Porque grande parte dos processos dele, tecnologias já agregaram, já englobaram. Isso é um fato que não é porque a IA que manda nisso ou outra qualquer coisa. São processos mesmo naturais da sociedade, da revolução que estamos vivendo, que faz com que o trabalho esteja sempre passando por esse ciclo mesmo. Que legal. Acha, Samara? Acha que é isso? Total de acordo. Eu acho interessante porque essas mudanças talvez sempre ocorreram, mas de uma maneira mais devagar. Talvez na época de Cristo houvessem, não com essa velocidade de hoje, mas tecnologias, metodologias novas de produzir carroça, de fazer pão, e que eles iam aprendendo a tentativa e erro muito devagar, viam que um padeiro fez melhor, ou alguma vinícola fez melhor, e talvez a gente nunca vá saber isso na prática. Então eu acho que isso nunca foi estável, sempre houve essa questão de mudança. É que hoje a gente em um único dia tem modelos sendo lançados, vários deles. A aceleração do tempo presente, né? A gente tem que acompanhar isso, tem que acompanhar a regulação, demandas de cliente, a gente já sabe como executar, e aí lança algo novo, a gente fala, puta, eu tô atrasado, meu Deus, eu estava executando A, agora é B. O que eu vou nessa linha? Eu diria o seguinte, que talvez o foco das pessoas não devesse ser ficar com medo de vir uma tecnologia e substituir elas, mas apenas como elas vão passar a criar valor de maneira diferente. E eu diria também o seguinte, que ao invés de elas temerem a IA substituir elas poderiam usar a IA para elas ficarem melhores, ou criarem valor de outras maneiras. O que eu vejo? Que se elas fossem só mais criativas do que elas são, elas iam usar a IA para criar valor de alguma maneira, porque enquanto nós não chegarmos na AGI, na inteligência artificial geral, a IA sempre vai ser limitada, ela sempre vai fazer só uma coisa. Então você vai ter 1 bilhão de IAs por aí, uma que faz áudio, uma que faz imagem, outra que faz isso, e a combinação delas, que são soluções, que vão gerar valor. Então se você for criativo o bastante, você vai combinar várias delas e vai gerar valor. E o processo criativo continua com o ser humano. Exato. Então, quando tiver a AGI, ou AGI, aí o bicho começa a pegar, porque aí ela começa a tomar decisões e fazer coisas de maneira sozinha. Aí o que eu acho que, a minha opinião, que é como um bebê, ele aprende sozinho, ele não é o pai que aprende, faz ele aprender. O pai dá o caminho, o pai e a mãe dão o caminho, dão elementos que vão fazer o cérebro da criança sozinha e se desenvolvendo sozinha, de uma maneira até imprevisível. Eu acho que é aí que já vai começar. Quando começar essa era, talvez nós tenhamos que ser mais criativos ainda. Quer dizer, como a gente vai continuar criando valor como humano,
tendo agora uma inteligência artificial que é capaz de se virar e de aprender sozinha, vai ter desafios também na época, mas vai da mesma maneira, a gente vai poder criar valor, e a gente vai ter que se adaptar nós três aqui também, quando isso acontecer. Acho que vai ser esse século. Então, as pessoas não precisam ter medo, elas só precisam pensar assim, como eu posso ser mais criativo e como eu posso criar valor diferente. Isso aconteceu, como o Net falou, na época do Ford. As pessoas, quando, por exemplo, montavam um charrete, perderam o emprego, tiveram que ser criativas de outra maneira, talvez montando veículo, talvez outras coisas. E a IA, ela é uma ferramenta. Então, enquanto ela estiver nesse estágio 1, tem vários tipos de IAs. É só você ser criativo, usar elas para ser mais inteligente, para a sua área, e ser criativo em como criar valor, ou criar até com ela, que acho que é a grande oportunidade aí. Eu acho que é a grande sacada, Samuel, criar junto com ela. Por que não usar ela para criar mais valor? Aí eu deixo essa pergunta de volta para os empresários aqui. Ao invés de ter medo da IA, por que vocês não usam ela para criar mais valor para a área de vocês do que vocês já criam hoje? E vocês não vão ter que temer nada. Eu deixo outra pergunta. O que é pior? Aprender a ferramenta em si? Aprender que ferramenta eu vou usar? Tem dezenas no mercado. É pior aprender uma ferramenta? Ou é pior, ou melhor, não sei, aprender a perguntar? Eu acho que foi o grande tema da nossa discussão, foi isso. Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil eu aprender uma ferramenta e eu ficar com ela na minha mão e, tá, tu sabe perguntar para ela? Tu sabe questionar ela? Eu não sei se o Samuel, tu também tu deve entender muito bem também da IA generativa de imagens, né? O Midjourney, o Leonardo. Tu tá ligado? Bicho, o prompt de um Midjourney, cara. É obrigado a gente ir pro Discord para colocar comando no Discord para criar uma imagem. Não prompt gigantesco, 2 parágrafos, às vezes o prompt é uma coisa louca. A gente, se tu vê um prompt do Midjourney para criar uma imagem, é um texto. É um texto em inglês gigante. Pra ele criar uma imagem lá simples, só. E não tem fim, é um negócio infinito. A criatividade daquilo ali depende de você. Olha, pessoal, eu poucas vezes no encontro eu fiquei tão encabulado e ao mesmo tempo espantado aí com como vocês estão inseridos nesse tema, e que não é um tema fácil, como eu disse. A gente está aqui do outro lado, vivendo esse mundo todos os dias, assistindo coisas acontecendo, e querendo ou não, tem sempre aquela sensação de que a gente está para trás, né? Que a gente vai ficar para trás, que a gente realmente não está acompanhando esse mundo, não está acompanhando as coisas que acontecem. Mas olha, a contribuição de vocês dois hoje foi incrível. A gente poderia ficar aqui no mínimo umas 5 horas conversando e não chegaríamos nem um pouco do que acontece hoje em relação à IA. Então, primeiro, bom, quero agradecer muito a participação de vocês dois. Para a gente é muito especial. Eu que agradeço. A gente traga para cá pessoas que estão fazendo a diferença no seu trabalho. Aí uma contribuição absurda que o PauloNet está trazendo para o Laboratório Sobral, um laboratório de quase 100 anos, ou ultrapassou já? 114 anos. Nossa, 114 anos. Sensacional. Você imagina na fundação se passava pela cabeça do mais visionário deles qualquer faísca das coisas que vocês estão fazendo aí agora? Você acha que passava, né? Imagina. Jamais. Não, depois... Nem dos cientistas da época, se você quer saber, passava isso. Imagina deles que é de outro ramo, não teria essa noção, com certeza. Então, olha o que está acontecendo, o impacto que está trazendo, e com certeza essas transformações que estão vindo através dessa inteligência artificial na equipe de TI do PauloNet, na equipe de TI do Samuca, estão trazendo benefícios para o trabalho, automatizando mais os processos, trazendo mais clareza, mais transparência, e esse é o nosso objetivo desses encontros, trazer pessoas que de fato fazem a diferença e que mais pessoas possam conhecer a vocês, ou até mesmo pessoas que não são midiáticas, não estão ali no holofote das redes sociais, mas que fazem uma contribuição, uma diferença absurda no dia a dia das empresas. Primeiro, muito obrigado, quero agradecer imensamente a participação de vocês dois, e quero deixar aí vocês falando aí uma última
uma última reflexão, ou pelo menos um conselho Tudo isso, né? para essas pessoas que estão nos assistindo aí. Vai lá, Net, vai lá. Cara, outra coisa que eu tenho para falar, e repetir uma frase aqui do Samuel, não tenha medo de IA, não tenha medo. Pelo contrário, use, nem que seja para as coisas simplórias. Mas aí eu tenho algo para acrescentar em relação às pessoas que não vão começar, ou que já começaram, mas estão meio olhando torto para a ferramenta que ele tem. Antes de você testar literalmente o poder de uma IA, primeiro aprenda a saber o que você quer. Como é que você quer? E aí, baseado nisso, aí você aplica uma pergunta mais estruturadazinha, nem que tenha um pouco mais de trabalho. E tem aí no mercado aí, o pessoal está vendendo curso pra caramba disso, mas tem um curso bem legal chamado Engenharia de Prompt. O pessoal maior deve conhecer. Engenharia de Prompt? Engenharia de Prompt. Ensina justamente a perguntar. Mas esse livro tá chegando, cara. E outra coisa, você agora é melhor, vou dar uma dica ainda mais valiosa ainda, que o Samuel deve saber. No próprio chat GPT, no Gemini, seja qual for, DeepSeek e tal, você não sabe fazer a pergunta? Pois peça para o próprio chat GPT criar a pergunta. Exato, ele pode... Assim, ó, crie um prompt para mim para falar disso. Crie um prompt detalhado para falar da, sei lá. Que dica é essa daí? Pronto, ele vai te gerar um prompt para ele mesmo, para depois tu copiar esse prompt e colar dele mesmo. E jogar nele mesmo. Jogar nele mesmo, exato. Exato. Genial a ideia, genial. Legal, muito legal. Nossa, é um tema, assim, a gente poderia ficar, acho que umas 6 horas aqui facilmente. A gente nem entrou nas ficções, pô. A gente nem falou do filme lá de 91, a Inteligência Artificial. Tem um monte de filme aí, a série Black Mirror, que trata muito bem disso. Tá? Exatamente. Olha, tem muita coisa que a gente podia conversar aqui que ia dar um nó na cabeça aqui de nós três, né? Vai até ter oportunidade de a gente voltar, né? Seria uma honra. Com certeza. Já foi uma honra hoje para mim estar com vocês. Claro. E eu diria assim, do que eu tenho visto e do que eu percebo olhando para trás de outras indústrias, algumas coisas, né? Primeiro, que ser pioneiro, querer ser o pioneiro de algo, não deve ser objetivo, porque raramente você vai ser o primeiro a fazer algo. Então você não precisa se focar tanto em ser o primeiro, mas em fazer bem algo, fazer legal. E eu diria o seguinte, aí você fala, beleza, mas tem muita gente falando de IA, então ferrou, eu já sou o último. Não, aí eu vou dizer o porquê. Enquanto tiver alguém que não conhece IA, não está usando IA, seja na padaria, seja o seu Zé, a Dona Maria, ou uma empresa mesmo que está usando mal, vai ter oportunidade de você criar valor ali de alguma maneira. E como que eu vejo? Tem tantas soluções de IA sendo geradas que começa a me parecer que há, de fato, mercado para todas elas, em que não vai ser uma que vai dominar o mundo, porque não é o que acontece, cara. Todo dia nasce um modelo novo e a impressão que eu tenho é, os outros ficaram para trás. Não, tem mercado para todo mundo. Não é todo mundo que usa o ChatGPT, não é todo mundo que usa o Gemini, tem uns que usam um ou outro. Então, o que eu diria é, talvez, se a pessoa quiser usar IA, trabalhar com IA, ou na própria área dela, ela sempre vai ter mercado, sempre vai ter nichos a atacar, só vai depender dela encontrar quem é que está precisando, mas sempre vai ter alguém. Eu duvido que nós vamos ver tão cedo o cenário que todos usem IA muito bem. E quando isso chegar, como a gente pode criar valor daí? Então, de maneira diferente. Sempre vai ter mercado. Cara, que legal, muito bom. Então, olha, a gente fica com esse gostinho de quero mais, porque realmente fiquei com uma vontade de fazer mais perguntas e entrar um pouco mais no detalhe, mas vai ficar para um próximo episódio. Inclusive, tem outras pessoas que participaram do Mentes Conectados e foi um tema tão intrigante, tão legal, que a gente vai ter que fazer outros capítulos ali desse tema. Sobre IA, com certeza a gente vai precisar voltar aqui. Mas, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Uma honra, obrigado, Ned. Obrigado, Ned. Prazer te conhecer. Valeu, mano. A gente conversa então. Prazer todo pela oportunidade. E para mim, eu me sinto muito honrado, assim, de colaborar com isso. E tamo junto e vamos pra frente. Tamo junto e obrigado a todos aí que acompanharam aí. Um grande abraço. Galera. Valeu, irmão. Boa semana pra todos, gente. Valeu.
Yeah.